Olá, mais um Logimática. E hoje, Logimática tá parecido com o pegando pela mão, né? Vou resolver ali, resolver não, né? Vou mostrar ali algumas operações básicas com frações que o povo tem pedido bastante lá pelas redes sociais. Professor, não estou entendendo por que isso acontece com isso, o que aquilo acontece com aquilo outro, né? Em várias passagens aí, em várias questões. Então vamos lá tirar essas dúvidas para a lousa. Bom, são várias as dúvidas que me chegaram lá, então eu vou dar um apanhado geral aí nas operações básicas, com frações, operações básicas com frações. Bom, primeira operação com fração, primeira operação básica, adição e subtração. Adição e subtração de frações seguem uma mesma regra. Vale tanto para adição quanto para a subtração. Legal, então se nós temos lá 1/5 mais 2/5, nós temos aí frações de denominadores iguais. Se as frações têm denominadores iguais, significa que elas pertencem a um mesmo inteiro, que nesse caso aí foi dividido em 5 partes. Quando os denominadores são iguais, basta que você mantenha o denominador e adicione os numeradores. 2 mais 1, 3. Portanto, 1/5 mais 2/5 igual a 3/5. Ai, mas um Logimática tão simples como esse, atendendo a pedidos, né? Se eu tivesse aí uma subtração, estaria na mesma, né? 3/5 menos 1/5. Temos aí a subtração de frações de mesmo denominador. O que você faz? Mantém o denominador e subtrai os numeradores. 3 menos 1, 2. Portanto, 3/5 menos 1/5 é igual a 2/5. Agora, se você tem adição ou subtração de frações de denominadores diferentes, aí você já não pode manter um denominador, né? Porque os denominadores são diferentes. As frações fazem parte de inteiros divididos em partes diferentes, não mais em partes iguais. Então nós precisamos equiparar a coisa, não é isso? E para isso vamos trabalhar com o que é chamado de mínimo denominador comum, que nada mais é que o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Tranquilo? Então nós vamos ter aqui 3, 5 e 4, passa a vara, e vamos dividir 1 ou mais que 1 pelo menor fator primo que ele seja divisível. Então o 2 aqui dá 2, 2 de novo que dá 1, o 3 aqui que dá 1A e o 5 aqui que dá 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Legal? Coloca lá e aí divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 60 por 3 dá 20, vezes 1, 20, mais 60 por 5 dá 12, 12 vezes 2, 24, menos, cuidado, sempre prestando atenção, né? 60 dividido por 4, 15, menos 1, vezes menos 1, 15. Então, nós temos aqui um denominador 60 e em cima nós vamos ter 5 mais 24, 29.
Por que 5? Ora, 20 menos 15, 5. 5 mais 24, 29. Portanto, 29 60avos. Segunda operação, multiplicação. A verdade é terceira, porque ali tem duas, né? Adição e subtração seguem um mesmo critério. Multiplicação. 1/3 vezes 2/3. Ora, na multiplicação, não importa se os denominadores são iguais ou se os denominadores são diferentes. Muita gente perguntando isso, né? O pessoal está querendo fazer mínimo múltiplo comum em multiplicação. Não. Esse negócio de achar um denominador comum só para adição e subtração. Na multiplicação, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Portanto, 1 vezes 2, 2 e 3 vezes 3, 9. Se os denominadores forem diferentes, 3/5 vezes 1/4. Segue-se o mesmo conceito, né? 3 vezes 1, 3 e 5 vezes 4, 20. Extremamente simples a multiplicação de fração. E a última operaçãozinha básica aqui, ó, divisão. Então, se eu tenho uma divisão de fração, então eu tenho lá 3/5 dividido por 1/3. Como é que a gente resolve isso? Mantém a primeira, 3/5, e multiplica pelo inverso da segunda. Para não causar dúvida, vou tirar esse 1 daqui e vou colocar um 2, tá? Multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Denominador passa a ser numerador, numerador passa a ser denominador. Portanto, vezes 3/2, o que vai dar 9 décimos. Legal? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso. O inverso, né? Sempre que você tem um número elevado a menos 1, significa que você quer o inverso daquele número, né? 2/3 elevado a menos 1 dá 1,5. Por quê? Ora, porque isso aqui está me indicando que eu tenho que inverter a base. 3 dividido por 2 igual a 1,5. Por que esse menos 1 ali está me dizendo que eu tenho que inverter a base? Porque qualquer número elevado a expoente negativo, você inverte a base e eleva ao mesmo expoente, só que positivo. Ora, no caso do 1, eu não preciso elevar ao expoente 1, né? Porque indica que é a própria base. Tranquilo? E a maioria das dúvidas está naquele tipo de questão que chega a alguma coisa como isso. X mais 1/3 de x. E aí, x mais 1/3 de x dá o quê? 4/3 de x. E é aí que começa a travar a coisa. X mais 2/3 de x. Aí vai complicar ainda mais. E isso aqui vai dar o quê? 8/3 de x. É mesmo, é? É mesmo, é. Por quê? Bom, você vê que a fração está dividida em 3 partes, não é isso? Então, você tem lá um inteiro, eu vou chamar ele inteiro de x.
E aí, desse inteiro que eu estou chamando de x, eu vou pegar ele todo. Então, eu já tenho x. Legal? Joia. Então, eu tenho o x que está aqui representado. Só que eu tenho que adicionar mais 1/3 desse x. E eu não tenho, eu já peguei ele inteiro. Então eu vou pegar um outro inteiro, também dividido na mesma quantidade de partes, e desse inteiro, que eu também vou chamar de x, eu vou pegar uma parte dessas três, ó, acompanha. Vou pegar apenas uma parte dessas três. E aí eu peço para adicionar isso. Então eu estou adicionando o quê? Estou adicionando um inteiro de x com uma parte de 3, que eu peguei de um outro inteiro x. Ora, então vamos contar. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Portanto, eu vou ter 4/3 de x. Tranquilo? Para o outro exemplo aqui, estão divididos em 3 também. Tenho um aqui. Depois eu tenho outro aqui, também dividido em 3. E depois eu vou colocar mais um outro aqui. Todos eles eu vou dividir em 3. Estão todos aparecendo? Não, né? Esse último aqui eu comi bola. Então vamos pôr ele para cá. Aqui ele vai aparecer. Então nós temos 3 carinhas aí, tá aparecendo, legal. Vou chamar todos eles de x. Esse é x e esse é x. Legal. E aqui eu peguei 2x inteiro. Então peguei ele inteiro aqui, legal? Joia. O outro x também peguei ele inteiro aqui, ó. X, peguei ele inteiro aqui. E desse último x eu vou pegar, ó, acompanha 2 partes das 3 partes. Então vou pegar apenas esse pedaço aqui, ó. 2 partes das 3 partes de x. Então, se eu for ver, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Portanto, se eu adicionei 2x mais 2/3 de x, eu fiquei com 8/3 de x. Jeito de se entender é esse. Jeito fácil de fazer é esse aqui, ó. Se eu tenho x mais 1/5 de x, o jeito mais rápido de se fazer isso é, claro, x mais x, 2x, mais 1/5 de x. Ora, já dá até para imaginar lá dentro da cabeça que eu tenho 2 inteiros com 5 partes, que já são 10, não é isso? E tenho mais uma parte de um outro inteiro, então são 11. Tranquilo? Mas isso é para entender. Para resolver na prova, rapidinho, é esse vezes esse e mais esse. Então, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 11/5 de x. Belezinha? Tranquilo? Então, essa aqui, principalmente, essa parte aqui, é que o povo estava perguntando muito, né? Principalmente por causa de uma questão aí que era A mais 1/8 de A. E isso aí era o quê? É o inteiro de A mais uma parte de um outro inteiro de A, dividido em 8 partes. Dava 9/8 de A e causou uma dúvida danada. Então tá aqui a explicação estilão pegando pela mão. Domingo que vem estaremos de volta.
e estudem.